Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Nós aqui do canal Português no Caderno Facilmente iremos estudar com vocês hoje um assunto que ainda causa dor de cabeça, porque muita gente ainda não consegue fazer a diferença entre gênero textual e tipos de textos. Mas hoje nós iremos aprender aqui no caderno de maneira fácil. Vocês irão ver que isso aqui não é um bicho de sete cabeças, gente, é algo simples de entender. Muitas vezes são os conceitos complicados que nos impedem de entender um assunto que é simples. Vamos lá? Gênero textual. O que é um gênero textual? É todo e qualquer texto que desempenha uma função social. O que é que isso significa, gente? Significa que qualquer texto que você tem acesso e esse texto tem uma função na sociedade, se tem uma função em nossa vida, é um gênero textual. Então, quando você pega um conto, uma história em quadrinho, uma carta, uma monografia, uma receita de bolo, um bilhete, quando você pega um livro instrucional, qualquer texto que tem uma função, é um gênero textual. Agora, o que são tipos textuais? Os tipos textuais trata-se da estrutura que vem dentro dos gêneros textuais, pessoal. Tá? Trata-se de uma estrutura que os textos abordam. O que é que significa? Significa que todo gênero textual, ou seja, todo texto que você pega para ler, ele traz uma estrutura própria, ele traz uma forma em que se apresenta que faz parte dele mesmo. Por exemplo, olha, se você pega um poema para ler, observa que o poema ele tem uma estrutura diferenciada, não é verdade? Por quê? Porque o poema ele é um gênero textual que tem como característica principal o quê? É um texto escrito em versos, é um texto escrito em versos e estrofes, não é verdade? Dentre outras características, mas as principais assim característica estrutural de um texto poético, quando você põe o olho em cima, você já percebe, não é? Que ele é escrito em versos, aquelas linhas ali, e é separado em estrofes, ali é a estrutura do texto, tá bom? Vamos lá. Nós temos basicamente 5 tipos aqui. Os principais são esses aqui, os 5 tipos textuais. É o texto narrativo. O que é um texto narrativo? São aqueles textos que narram histórias. São os textos próprios de conto, de romance, certo? E vai trazer como característica o quê? Personagens, lugar, tempo, enredo, clímax. Essas são as principais características de um texto narrativo, pessoal. O texto narrativo é um tipo de texto. O próximo é um texto descritivo. É quando você descreve algo sobre um lugar, sobre uma pessoa, sobre uma circunstância, um objeto. E essa descrição ela deve ser tão bem feita que é como se fosse um retrato. O texto dissertativo é um dos textos, gente, mais cobrados em vestibulares, por exemplo. É um texto que vai trazer como característica introdução, desenvolvimento e conclusão. Essas são as características dos textos dissertativos. Nós temos os textos expositivos, que são textos que apresentam um assunto, que traz uma temática. Por exemplo, as palestras, as conferências. É quando você traz um tema e você apresenta para um público. E nós temos os textos injuntivos. Os textos injuntivos são textos instrucionais. Por exemplo, receitas de bolos, bulas de remédio, editais, propagandas, manuais de instruções. São textos que lhe ordenam a fazer alguma coisa, a seguir determinados passos para chegar a um objetivo. Esses são os textos injuntivos. Ok? Então, não precisa confundir nunca mais gênero textual com tipos textuais. Por quê? Porque o gênero textual é o texto em si, é o conto, é o romance. O tipo textual é a estrutura que esse gênero textual apresenta. Os tipos textuais, eles vêm dentro do gênero textual. Quando você pega um conto para ler, por exemplo, ele vai trazer um tipo de texto. Qual é o tipo de texto? É o narrativo. Você vai ter personagem, você vai ter ali uma história, um lugar, um enredo. Certo?
Então, nunca mais esquecer, o gênero textual é o texto em si que você lê, que tem uma instrução, que tem uma função, né, dentro da sociedade, tá? Tem uma função de instruir, de ensinar, de explicar algo, de apresentar uma temática. Esse é o gênero textual. Quando você pega um bilhete para ler ali, você está lendo o gênero. E o tipo de texto é a estrutura, é a forma que ele foi escrito. Tudo bem? Deu para entender? Eu espero que sim, gente. Se não, reveja essa videoaula aí, porque está muito fácil, tá bom? Qualquer coisa, estamos por aqui. Tchau, tchau, beijos. Fiquem com Deus. Logo mais irei fazer uma videoaula a respeito de cada um desses tipos de textos aí, trazendo as características específicas de cada um, para ficar mais fácil, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima.